Olá pessoal, bom dia, sejam mais uma vez bem-vindos à aula do professor Carlão. Hoje continuamos a falar sobre o assunto da aula passada, imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. Vimos na aula passada os fatores geradores que impulsionaram, na verdade, o imperialismo, a busca por novos mercados de consumo, a busca por áreas fornecedoras de matérias-primas para as indústrias dos países europeus, novas áreas para aplicar o excedente de capital dos países industrializados europeus como forma de fomentar ainda mais o seu desenvolvimento econômico e também uma forma de escoar o considerável excedente populacional europeu para as áreas a serem agora colonizadas. Vimos também as formas de dominação imperialista, a forma direta e a forma indireta. Lembrar que na forma indireta, apesar de não existir a presença da metrópole nas áreas, mas sim uma dominação a nível de influência dos governos locais, influência sobre a elite política e a elite econômica das áreas coloniais, os países europeus também eram responsáveis pela organização dos protetorados. O que eram os protetorados? Era uma forma indireta de dominação imperialista, em que havia aquela relação de dependência política ou econômica dos governos locais aos países europeus. Um bom exemplo disso era a Índia, era a China, que eram áreas de influência, áreas de protetorado dos interesses econômicos e políticos da Inglaterra. Nós vimos também que o pontapé inicial no processo de exploração do continente africano, que levou à sua partilha territorial, ficou conhecido como Conferência de Berlim. Estamos aqui no quadro com a Conferência de Berlim, que representou a chamada partilha da África, tudo bem? Entre os países europeus. Me lembro bem de ter explicado para os senhores que esta partilha foi uma partilha unilateral, ou seja, não houve consulta aos povos africanos, se é que você me entende. Com base nos interesses econômicos e com base no poder e na influência da potência industrializada, ela poderia ter uma ou mais áreas coloniais na África, partilhados a partir da Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim, portanto, estavam presentes os representantes de todos os países industrializados europeus que estavam a fim de partilhar o continente africano. E dessa forma, nós tivemos essa divisão, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos dessa divisão, desta partilha da África, em que nós vemos a Inglaterra com uma maior parte das áreas coloniais existentes na África. Eu diria a vocês, a maior parte do território colonial do continente africano ficou sob o comando da Inglaterra, né? Como foi o caso da Rodésia, a região conhecida como Transvaal, que é o centro-sul do continente africano, e o território da cidade do Cabo, né? A África do Sul, que foi uma área sob influência da Inglaterra. E uma coisa muito interessante é que a Inglaterra, na África, ela utilizou a forma direta de dominação colonial, ou seja, ela esteve presente, organizando o governo local, organizando a estrutura de exploração. E na África do Sul, a Inglaterra estabelece o regime do apartheid, o regime de segregação racial, negros de um lado, brancos de outro, aonde ela obrigava nas escolas africanas da África do Sul, na cidade do Cabo, que a educação das crianças africanas fosse em inglês, suprimindo os dialetos locais existentes na região. Ora, isso é uma forma de dominação
cultural, a imposição da cultura, a imposição da língua dos países dominantes, não levando em consideração os dialetos, a cultura regional que aquele dialeto carrega consigo. O apartheid, esta forma horrorosa de prática de racismo, somente foi abolida na África no ano de 1994. Portanto, mais de 100 anos do regime de segregação racial. Vamos lembrar que um dos nomes mais importantes na luta contra o apartheid na África do Sul, a voz solitária contra a superpotência inglesa, ficou conhecida como Nelson Mandela, um dos maiores defensores do fim do regime do apartheid e do pacifismo entre os países, não é verdade? Inclusive, Nelson Mandela, ele foi Nobel da Paz. A Bélgica pegou a região do continente, da região central do continente africano, o Congo, que passou a ser chamado de Congo belga, e tivemos a França na região norte do continente africano, cuja área central foi a Argélia. Tudo bem? Isso daqui é sinônimo do processo denominado de partilha da África. Professor, os países europeus, os países africanos, os povos africanos, eles aceitaram pacificamente a presença inglesa, por exemplo, dentro do seu território explorando? Não. Prova disso foi a chamada Guerra dos Boeres. Vou repetir, Guerra dos Boeres. Foi um conflito entre os ingleses, estrangeiros, portanto, e os boeres, que eram africanos, cruza de africanos com holandeses, que viviam na região de Orange. A região de Orange é uma região que está absorvida pelo território do Transvaal, que naquele momento, através da Conferência de Berlim, passou a pertencer a quem? À Inglaterra. Qual era o problema? O problema é que os boeres, eles eram fazendeiros, proprietários de terras, eles eram agricultores, e embaixo da terra onde eles viviam, os ingleses descobriram uma alta concentração de pedras preciosas, no caso, diamantes. E o que os interesses imperialistas da Inglaterra fizeram? A expulsão dos boeres dos seus territórios, com o objetivo de exploração das minas de ouro e diamante da região de Orange. Veja, esta região pertencia originariamente aos boeres. E estes foram expulsos dos seus territórios. Isso vai gerar a chamada Guerra dos Boeres, uma guerra completamente desigual, pois enquanto os boeres lutavam com arco e flecha, os ingleses utilizavam armamentos como metralhadoras, como armas de fogo, como carros blindados, utilizando a Guerra dos Boeres como uma espécie de laboratório para as indústrias bélicas da Inglaterra. Não preciso nem dizer que os boeres foram completamente massacrados, além de expulsos do seu território colonial. Beleza? E esse imperialismo da África, ele se expande para a Ásia. E na Índia, a Índia, que era uma área de protetorado inglês. Olha lá, ó. Lembra da forma indireta de dominação que eu falei para vocês? Olha ela presente aqui, ó. Na Índia, a Inglaterra tinha uma forte influência sobre o governo hindu. E lá nós tivemos também uma guerra envolvendo os militares hindus chamados de cipaios. E aí o termo revolta dos cipaios. Cipaios eram militares hindus que se negaram a utilizar as armas vendidas pela Inglaterra. Pois é, a Índia era uma área fornecedora de matéria-prima para as indústrias inglesas e também um grande mercado consumidor. Consumia o quê, professor? Principalmente produtos têxteis, provenientes das indústrias têxteis inglesas, mas também consumia grande quantidade de
produtos da indústria bélica inglesa, tudo bem? E os cipaios, os militares hindus, quando ficaram sabendo que a matéria-prima utilizada para a fabricação de cartuchos das armas de fogo vendida pelos ingleses tinha como fonte a pele da vaca, eles se recusaram a comprar, eles se recusaram a utilizar aquelas armas, pelo simples fato que a vaca na Índia, ela é considerada sagrada, tudo bem? Isso gerou uma repressão por parte da Inglaterra, que ocasionou a morte de aproximadamente 30 mil pessoas, onde a Inglaterra queria impor à Índia a obrigatoriedade da compra das suas armas, dos seus produtos industrializados. Veja que coisa. Na China, outra área que nós vamos chamar de protetorado inglês, ou seja, onde a Inglaterra tinha uma forte influência política e econômica. Lá nós vamos ter a famosa guerra do ópio. O ópio, como vocês provavelmente devem saber, é uma droga, tudo bem? É uma droga que era produzida na Índia, que era comprada pela China, que era comprado pela Inglaterra da Índia, transportado pela Inglaterra e revendida na China. Como vocês dá para imaginar, ou podem imaginar, isso acabou gerando uma sociedade com grande quantidade de viciados na China, levando o governo chinês a proibir o consumo do ópio na China. Beleza? Professor, o que foi a Guerra do Ópio? A Guerra do Ópio representou a destruição pela Inglaterra da cidade imperial de Nanquim, que era o centro das decisões políticas, pelo simples fato que a Inglaterra impunha a obrigatoriedade pelo governo chinês da compra do ópio vendido pela Inglaterra. Foram 4 anos de confronto. Foi um massacre total de chineses, que no final desse conflito, completamente destruídos, tiveram que aceitar a imposição do chamado Tratado de Nanquim. Cuidado com isso daqui para a minha próxima prova. O Tratado de Nanquim foi o acordo de paz da Guerra do Ópio. Ocorre que o Tratado de Nanquim, na verdade, foi uma série de imposições feitas pela Inglaterra à China. Dentre essas imposições do Tratado de Nanquim estava a obrigatoriedade da legalização do consumo do ópio na China, ou seja, liberou geral. Segundo, a abertura de 5 portos chineses ao livre comércio com a Inglaterra. Terceira imposição, a entrega da ilha de Hong Kong à Inglaterra por um período de 150 anos. Curiosidades à parte, o Tratado de Nanquim, ele foi finalizado em dezembro de 1997. No dia 1º de janeiro de 1998, a ilha de Hong Kong foi entregue de volta para os chineses, agora como um grande centro capitalista desenvolvido principalmente pelos ingleses. Então você nota que o Tratado de Nanquim de paz não teve absolutamente nada. O Tratado de Nanquim foi uma imposição imperialista da Inglaterra para aumentar o seu poder, a sua influência e a sua exploração imperialista dentro da China. Nesse mesmo país, anos depois da finalização da Guerra do Ópio pelo Tratado de Nanquim, nós tivemos a chamada Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers, os Boxers eram uma espécie de uma sociedade nacionalista secreta chinesa, tudo bem? Boxers é uma palavra que significa punhos livres, aonde esses boxers, esses membros desta sociedade nacionalista,
eles resolvem lutar Kung Fu para expulsar os ingleses do seu território. Foi outro massacre que os ingleses eles executaram sobre os chineses. Os boxers, a guerra dos boxers, na verdade, nós podemos dizer que foi uma revolta, olha lá, ó, anota para o tio aí, ó, revolta nacionalista dos chineses contra a presença imperialista inglesa dentro da China. Tudo bem? Professor, tivemos imperialismo também no Japão? Tivemos, mas os japoneses, eles se destacaram não como uma área dominada, mas como um país que em um curto período de tempo se tornaria um país dominante e um país industrializado. Quando as notícias do industrialismo, do desenvolvimento chegaram ao Japão, se deparou com uma estrutura agrária, quase que medieval, em termos de organização econômica do Japão. Foi necessário uma reforma estrutural no Japão. E aí nós estamos nos referindo à chamada Era Meiji, ou Era das Luzes. O que foi a Era Meiji? A Era Meiji, ela representou uma aproximação, também posso chamá-la de abertura econômica, olha lá, ó, do Japão, Era Meiji, Japão, né, gente? Correto ou não? Ao Ocidente, vamos colocar assim, ao Ocidente, com busca de desenvolvimento industrial. Então o Japão, até antes da Era Meiji, era um país o quê? Aberto ou fechado ao contato com os países ocidentais? Completamente fechados. Vendo a necessidade de se modernizar, o Japão, ele resolve abrir esse país ao contato com os países ocidentais, não com o objetivo de deixar de ser explorado, mas com o objetivo de aprender a tecnologia, a indústria, a ciência do mundo ocidental, aperfeiçoá-la e incentivar o seu próprio desenvolvimento industrial. A Era Meiji, portanto, foi um processo de acelerada industrialização do Japão, contando com o apoio e os investimentos dados pelo governo japonês a todo e qualquer empreendimento industrial para o desenvolvimento econômico daquele país. E veja, é a quarta superpotência dos mundos atuais. Após passar pelo processo de industrialização denominada de Era Meiji, o Japão inicia a sua fase imperialista de dominação e exploração sobre a Coreia e sobre a China, aonde ele vai explorar e massacrar boa parte desses povos, desses países. Tudo bem, senhoras e senhores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Encerramos a nossa aula sobre o imperialismo. Temos exercícios para serem resolvidos a partir da página 40 do livro 3 do SAS. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!